Fala família, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo. Minha missão aqui é falar, responder algumas perguntas sobre o Natal, tirar algumas dúvidas, falar algumas curiosidades. A gente fez aí através do Instagram algumas interações a respeito do Natal, vocês responderam e aí agora eu vou tentar falar com vocês sobre isso, né? Nosso chefe aqui, o Vinícius, falou que o vídeo tem que ser rápido, didático, leve, funcional, prático e descontraído. Bem, rápido não vai ser tanto. Didático, funcional e prático vai ser, aí eu garanto. Leve, aí a gente já não está podendo, né? Descontraído, vamos tentar, mas aí vocês que vão dizer. A primeira pergunta que foi feita é: quando Jesus nasceu? 11% responderam que nasceu no dia 25 de dezembro. E o restante, 89%, disse que não se sabe exatamente. De fato, não se sabe exatamente. Existem estudos que tentam, a partir da data do nascimento de João Batista, determinar a média temporal de quando Jesus nasceu, porque na Bíblia há lá a descrição de que eles eram familiares, primos, e que Jesus é um pouco mais novo que João Batista, aproximadamente 6 meses. Então, a partir da data de João Batista, a gente diz que Jesus deve ter nascido mais ou menos em setembro do nosso calendário. Mas a grande verdade é que essa discussão já foi vencida, assim, isso não é importante para a nossa prática de fé. Poucos estudiosos se preocupam com essa questão hoje. A segunda pergunta foi: o Natal tem origem pagã? E aí 47% respondeu que sim e 53% respondeu que não. Vamos lá. A comemoração do nascimento de Jesus não tem origem pagã, porque só quem celebra o nascimento de Jesus são os seguidores de Jesus, os cristãos, né? Quem celebra o nascimento de Jesus, o Cristo, são os cristãos. Mas a comemoração de dezembro tem sim origem pagã, e na verdade tem origem pagã por mais de um viés, né? Alguns deuses pagãos de locais diferentes têm comemorações na data de 25 de dezembro. Quando Alexandre o Grande dominou o Império pela maior parte do tempo, a comemoração mais conhecida e celebrada no Império Romano, e até por causa do compromisso deles com as guerras, né, da cultura bélica que eles tiveram depois disso, depois do Império de Alexandre, é o deus Mitra. O Mitra é um deus indiano e persa. E aí o Mitra é o deus do sol, então é o Sol Invictus, era o nome da comemoração. O Império Romano tem um outro deus, não me recordo agora se é Apolo, mas enfim, e os gregos também têm uma outra divindade que tem essa questão aí do sol. Quando o cristianismo passa a ser a religião principal do Império, aí os teólogos começaram a dar justificativas para que fosse, na verdade, celebrado o nascimento de Jesus, né? Se era a celebração de um Deus invicto, de um Deus poderoso, quem mais poderoso que Jesus para ser celebrado? Quem é de fato a luz, o sol da manhã, a luz que irradia as trevas? Jesus. Então vamos celebrar Jesus. Mas foi uma tentativa dos teólogos de ajudar na cristianização dos povos pagãos, de criar uma celebração que ocupasse o lugar dessa celebração pagã. Então, o 25 de dezembro tem origem pagã, mas a celebração do nascimento de Jesus não. Quando foi comemorado o primeiro Natal? A gente começa a ver essa data nos calendários cristãos a partir do ano 354 DC. Então, a gente imagina que seja por essa data aí. Na Bíblia há registros do Natal sendo comemorado? Essa pergunta teve 31% respondendo que sim e 69% que não. Não, na Bíblia não há relatos da comemoração do Natal. O que há lá é a natividade, que é a descrição, a narrativa do nascimento de Jesus que consta nos evangelhos, né? E aí a gente tem a celebração desse nascimento no ato dele. Tem a questão dos reis magos indo até lá, os anjos aparecendo para os pastores indo até ele, toda a profecia messiânica, né? Os governantes querendo matar os bebês para que não nascesse esse Messias.
Então existe a descrição do nascimento de Jesus e como ele foi celebrado em seu ato, mas a gente não tem lá, a partir de Atos, as cartas paulinas ou as cartas apostólicas, mencionando que a igreja celebrava esse nascimento. O cristão pode comemorar o Natal? Com certeza sim. Todo mundo respondeu que sim, e é claro que sim, né? A religião cristã, e antes dela o judaísmo, sempre estiveram presentes os marcos históricos, né? A gente vê muito no Antigo Testamento, vencia-se uma guerra e aí criava um marco histórico. Quando tinha alguma conversa direta de Deus com alguém, aí eles davam ao monte um certo nome, a uma pedra, a um conjunto de pedras. São marcos históricos, marcos culturais e marcos espirituais para a gente. O Natal é um marco para a gente, assim. O nascimento de Jesus é um marco que fortalece a nossa fé. A tradição cristã mais ortodoxa celebra o Advento. É um período que começa 4 domingos antes do que seria o 25 de dezembro. Então começa no último domingo de novembro. E aí é um tempo de reflexão a partir do nascimento de Jesus, a partir do nascimento da esperança, de purificação e tudo mais. Assim, o que você não pode achar é que o Natal é uma data mística, super poderosa. Não, nada disso. O dia 25 de dezembro é igual ao dia 25 de novembro, só que a gente separa a data para lembrar, por isso um marco, do nascimento do nosso Salvador, o dia que o Verbo se fez carne e veio até nós para habitar junto com a gente. É isso que a gente celebra no Natal. Qual a origem da árvore de Natal? Aí sim, a gente volta lá na tradição pagã. No Yule, o Yule faz parte da mitologia nórdica, tá, gente? No Yule, a galera, esqueci a palavra, adornava as árvores, né? Era um período em que eles enfeitavam as árvores para essa celebração do Yule, para a celebração do Deus Sol, o que for. Então, essa informação a gente não tem assim 100% de exatidão de onde se começa, mas a gente sabe que vem de lá. Em Jeremias 10, de 1 a 4, algumas pessoas alegam haver uma proibição para que não tenhamos árvores de Natal. O cristão pode então montar árvore de Natal? Vamos ler o que diz o texto de Jeremias? Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade. Pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, a obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porque não podem andar. Não tenhais receios deles, porque não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande o teu nome e poder. E aí, gente, isso procede? Não, gente, o texto não está falando de árvore de Natal. O texto está falando sobre divindades que eram esculpidas e que elas eram inúteis, né? Porque foram feitas por mãos de homens. E aí o que o Jeremias está dizendo é que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o único Deus, é o Deus soberano. Então, assim, não tem nada a ver com a árvore de Natal, até porque na cultura de Israel não estava se combatendo esse tipo de coisa. A questão é, você adora a árvore de Natal? Se você adora a árvore de Natal, você tem um problema porque você está adorando algo que não é Deus. Agora, se a árvore de Natal para você é apenas um enfeite, é igual você ter um quadro, um abajur ou um vaso de plantas na sua casa. É a mesma coisa, entende? Se o seu foco com a árvore de Natal é um poder místico que emana dela, aí de fato é uma bobeira sua e nem adianta, isso nem existe, mas se você faz isso, você está errado. Agora, se a árvore de Natal
é só perdão, gente, barulhos externos. Mas se a árvore de Natal é só um enfeite para você, fica suave que não tem caô nenhum, não tem problema nenhum. Tá certo? Penúltima pergunta. Como se originou a figura do Papai Noel? Então, gente, não sei. Não sei. A gente tem duas versões. Uma é a versão pagã, que eu não sei falar direito sobre ela. A outra é a versão católica, né, a versão cristã, que fala tanto do São Nicolau quanto do Basílio de Cesareia, que os dois têm uma história muito parecida, que eram representantes que ajudavam os pobres, e quando chegava nessa época das festas de finais de ano, eles ajudavam os carentes com presentes, né? Em alguns sites vai dizer que a figura do Papai Noel é para evocar essa imagem altruísta, né? de lembrar as pessoas, de presentear as pessoas, mas na real a imagem que é vendida, né? A imagem do comércio é a imagem pagã, porque é o Papai Noel que tem lá as renas, que tem os elfozinhos, que tem os anões que ajudam ele, né, casado com a Mamãe Noel. Eu tô aqui com esse gorro de Papai Noel por culpa da Rafaela. Minha sobrinha Alice disse que se tiver um Papai Noel na família sou eu, porque eu sou o único barrigudinho da família. Então isso é uma tremenda bobeira, né? Mas assim, não sei de fato a origem. Não é uma figura cristã, não é uma figura nossa, mas também não tem problema de você presentear seus filhos, suas sobrinhas, seus netos. A última pergunta então. Para o cristão, qual é a data mais importante? Natal ou a Páscoa? 33% respondeu que o Natal, 67% respondeu que a Páscoa. Vamos lá, essa pergunta ela tem um teor mais cultural e teológico. Primeiro que vai depender do entendimento de cada um sobre as duas datas, né? E vai depender também do quanto você gosta de cada uma das datas. Vou dizer a minha percepção, né? E a minha construção teológica. O Natal a gente celebra a encarnação, a gente celebra a chegada de Cristo como homem, o nascimento de Jesus. E na Páscoa a gente celebra a concretização da redenção, sabe? E Jesus veio ao mundo para nos redimir. Trocando em miúdos, Jesus nasceu para morrer por nós. Então, nessa construção, na minha ideia, né, na minha construção teológica, a Páscoa se faz mais importante porque Jesus só veio ao mundo, só nasceu para morrer por nós. Então, a vida que nós temos se dá pela morte de Jesus. Então, nesse sentido, e até se você pensar assim, no memorial que Jesus deixa pra gente, né, fazer isso em memória de mim, ele está falando justamente da paixão dele, da morte dele. Então eu julgo que a Páscoa é mais importante, o memorial da Páscoa, né, a lembrança da morte de Jesus, se faz mais importante do que o nascimento de Jesus. Mas isso, gente, as duas datas são importantes, isso é uma construção pessoal, né? E não é questão de uma em detrimento da outra, tá certo? A questão é, Jesus veio ao mundo para morrer por nós, para nos livrar do pecado, e o nascimento dele representa a nossa esperança, a possibilidade de vida eterna. Então, fechando, gente, meu conselho para vocês é curtam bastante esse Natal em família. A gente está num tempo difícil e diferente de tudo que a gente já vivenciou. Primeiro Natal que a gente vai ter que fazer assim, sem ir na casa de todo mundo. Eu sempre fazia isso no dia 24, ia visitando o pessoal para comer pastel, para comer farofa, dar um abraço em um, dar um abraço em outro. Hoje a gente não está podendo fazer isso, mas isso não impede a real celebração. É um memorial, é um marco do nascimento do nosso Salvador, gente. Então aproveita bastante essa data com a sua família e tamo junto, vai viver, aproveita esse tempo aí. E meu último conselho para vocês, não sejam assaltados.
Não é um bom presente de Natal. Mas, estou aqui em vida, feliz pelo livramento e porque Jesus continua vivendo e eu preciso lembrar desse nascimento dele todos os dias. Então é isso. Que Deus te abençoe. Tamo junto.